Olá! Nesse vídeo a gente vai mostrar como utilizar distribuições de probabilidade dentro do ambiente Python, utilizando a biblioteca SciPy. O enunciado de um exemplo da distribuição de Poisson. Então a gente começa pelas distribuições discretas. No estudo de desempenho de uma central de computação, o acesso à CPU é assumido ser Poisson com 4 requisições por segundo. Essas requisições podem ser de várias naturezas, tais como imprimir um arquivo, efetuar um certo cálculo, enviar uma mensagem pela internet, entre outras. A gente coloca from scipy.stats, que é a parte de estatística do SciPy, que é uma biblioteca de computação científica, import Poisson. Então, para esse primeiro caso, considerando que a probabilidade de haver mais de 2 acessos, no caso de Poisson, mais de 2 acessos, como ele é infinito, 2, 3, 4, pode ter N acessos, enfim. Aí a forma mais adequada da gente calcular, então, é utilizando o complementar, que é 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Por que o menor ou igual a 2? Porque ele é limitado. Ele é limitado 0, 1 e 2, então aqui tem uma limitação. Para calcular a probabilidade de Poisson, dado que a probabilidade de x é maior que 2, como a gente pode ter infinitas requisições dentro do intervalo de 1 segundo, então a gente utiliza o complementar. No caso, é o 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 2, ou seja, que a gente retira então do total a quantidade daqueles que não estão contemplados no conjunto que a gente gostaria. Então, para esse caso, vamos chamar aqui de A, né, que é o nosso item A, né? Vamos chamar de A1, porque são duas respostas do item A. Então vamos chamar de A1. Então, para esse caso de valores acumulados, a gente pode chamar o método .cdf, que aí é a distribuição acumulada. E aí nós colocamos o 2, vírgula, e a taxa. A taxa é de 4 requisições por segundo. Então, colocando essa taxa, colocando então para exibir em tela a nossa variável, te manda rodar, e aí rodando vai nos aparecer a resposta do exercício que nós gostaríamos. Mas aí tem uma coisa interessante, essa não é a resposta do exercício. Aqui eu calculei somente o Poisson.cdf, ó. O correto é também colocar um menos, ou seja, para calcular o complementar a gente pega 1 menos o Poisson.cdf. Rodando, aí a gente encontra o resultado que nós desejamos, que é 07618, enfim. Então esse aqui é o nosso resultado que almejamos para o nosso exercício. Porém, o item A também tem a segunda parte. Quantos acessos para não ultrapassar 5? Então, para não ultrapassar 5, então a gente vai calcular a probabilidade para não ultrapassar, então é de x menor ou igual a 5. Aí, nesse caso, aí sim a gente pode utilizar o A2 recebe o Poisson.cdf, aí 5, que são as 5 que a gente gostaria de calcular, e as 4 requisições que são a nossa média. Eu vou comentar o print, e aí a gente coloca o print A2 para a gente exibir o resultado, que é o 07851, que aí a gente pode até copiar aqui, ó, coloca como comentário, e aí copia o resultado. Nota aqui que a gente não precisa nem fazer umas firulas assim, que a gente está acostumado a fazer na programação. O nosso objetivo mesmo, para valer aqui, é exibir o resultado. E no caso da B, considerando o intervalo de 10 segundos, então não é mais o intervalo de 1 segundo, é o intervalo de 10 segundos, que é também escolhido ao acaso. Qual que é a probabilidade de haver 50 acessos? Vamos calcular a probabilidade de x ser igual a 50. Só que aqui a gente tem uma particularidade nesse item B. O item B ele quer saber a probabilidade de x ser exatamente igual a 50. Então, nesse caso, utilizamos um outro método, que não é o CDF. Aí, com ponto .pmf, aí a gente consegue obter então o resultado que nós desejamos.
0.017. A gente pode até arrumar esses comentários aqui para colocar tudo aqui no resultado bonitinho para a gente poder arranjar o código. Então esse aqui foi o exemplo da distribuição de Poisson dentro do Python. Agora a gente vai aplicar um exemplo da distribuição binomial utilizando SciPy, algo parecido com o que a gente fez em Poisson. Em um teste tipo verdadeiro ou falso com 50 questões, qual a probabilidade de um aluno acertar 80% das questões, sendo que ele as responda por acaso? De uma forma mais grosseira, digamos. Ou seja, a probabilidade é chutar tudo. Então, a gente pode colocar aqui a probabilidade de x ser igual a 80% de 50 questões, então corresponde para nós 40. No caso, a gente teria que fazer uma binomial de 50 a 40, né? Graças à nossa ferramenta, a gente consegue então obter esse valor sem muita dificuldade em um ambiente de programação. Então a gente coloca a nossa biblioteca, só que aqui a gente pede para colocar o import binom. Ao invés de ser o Poisson, como a gente utilizou no exemplo anterior, a gente coloca o binom. Resp então vai receber o valor então de quem? Do PMF, porque aqui a gente quer o resultado de x igual a 40. Então, binom.pmf, abre parênteses, aí primeiro lugar, a quantidade de sucessos que a gente quer calcular, que é 40, vírgula, a quantidade de tentativas, que são 50, ou seja, 50 questões, 50 tentativas. E a probabilidade de sucesso, que é meio, já que o verdadeiro ou falso são duas opções, então a probabilidade é meio. E aí a gente pede para exibir a nossa resposta. Então tá aqui o resp. Aqui ó, 3 linhas, que o resto aqui é comentário. Com 3 linhas a gente pode rodar aqui. E aí a gente já obtém um resultado. 9.12 ainda está em notação científica. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de acertar 80% da prova chutando tudo é 9.12 e tal elevado a menos 6, ou seja, é isso aqui vezes 10 elevado a menos 6. Isso quer dizer o quê? Estudem para que não precisa ter a probabilidade de ser quase zero de acertar 80% de uma prova de verdadeiro ou falso chutando. Agora vamos mostrar um exemplo da distribuição geométrica. Então aqui nós temos from scipy.stats import, e aí daqui a pouco a gente vai mostrar, porque antes vem o problema. Seja x uma variável aleatória seguindo a distribuição geométrica. Dado que a probabilidade de sucesso seja 0,4, calcule. Então, o que consiste a distribuição geométrica? É uma distribuição em que a gente vai fazer diversas tentativas até a gente chegar em um sucesso. É aquele negócio, a gente só para quando a gente conseguir o sucesso. Ou seja, todas as tentativas anteriores são fracasso. Faz aquele cálculo análogo às demais distribuições. Então aqui a gente pode utilizar para x igual a 3, g1.pmf, 3 tentativas com a probabilidade 0.4 de sucesso, obviamente. E aí a gente pede para mostrar a nossa variável a. Compilando, nós temos aqui 0.144. O item B a gente nem vai precisar fazer. Por quê? Note que a probabilidade de x estar entre 2 e 4 exclusive é exatamente a probabilidade de ser x igual a 3. Ó. Então o item B é exatamente igual ao item A. Então aqui a gente mostra um pouco desse lance da interpretação. Isso aí a gente acaba poupando algum serviço extra. Para o item C, a gente vai pensar da seguinte forma. A probabilidade de x ser maior do que 1, dado que x é menor ou igual a 2. Então, nesse caso, de acordo com a probabilidade condicional, a gente pode remodelar esse cara, que seria a probabilidade
da intersecção dos dois, ou seja, o que é maior do que 1 e menor ou igual a 2 ao mesmo tempo. É exatamente a probabilidade de x ser igual a 2, porque é o único, ó. O 2 é o único que é maior que 1 e é o único que é menor ou igual a 2 ao mesmo tempo. Só que aqui não basta terminarmos aqui. Precisamos também dividir pela probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Uma vez que esse fato já ocorreu. Então nós sabemos que x é menor ou igual a 2. Então a gente tem uma condicional. Essa condicional que a gente vai implementar no item C. Então o item C vai ser o G1.PMF de 2 e 0.4 de sucesso, dividido pelo G1.CDF, o CDF de 2 e 0.4 de sucesso. E aí a gente manda exibir a nossa variável C. Compilando, temos aqui o nosso resultado bonitinho, 0.375. E por último, a probabilidade de x ser maior ou igual a 1. A probabilidade geométrica, o menor valor possível para ela é exatamente 1. Se eu posso conseguir sucesso na primeira tentativa, na segunda, na terceira, em todas as tentativas possíveis, então aqui já contempla todas as nossas possibilidades. Em suma, aqui a gente nem precisa também utilizar o Python para resolver esse exercício. Logo, a probabilidade de ser maior ou igual a 1 é igual a 1. Agora vamos mostrar como resolver problemas envolvendo distribuição normal no Python. Seja x uma distribuição normal com mi igual a 10 e aqui sigma ao quadrado igual a 4, ou seja, a média 10 e a variância 4. Então calcule, aqui tem os itens, tudo certinho, e aí a gente vai utilizar então dentro do scipy.stats import norm, que corresponde justamente à nossa distribuição normal ou distribuição gaussiana, como vocês preferirem ou como vocês identificarem. Então, para o item A, utilizamos então norm.cdf, porque para distribuições contínuas a gente só consegue utilizar o ponto .cdf. Só para a gente fazer uma recapitulação, para calcularmos esse tipo de probabilidade normal no Python, seria a probabilidade de x menor que 10 menos a probabilidade de x ser menor do que 8, ou seja, a gente calcula até o 10 e tira a parte do 8. Aí a gente tem o nosso intervalo intermediário. Nós então podemos calcular o seguinte: norm.cdf, aí a gente coloca o valor que a gente deseja. Primeiro colocamos em relação ao 10. Colocamos a média, que é 10, e por último o desvio padrão, não a variância, o desvio padrão, que é 2. Menos norm.cdf para o 8. 8, a média 10 e o desvio 2. Vamos pedir para imprimir em tela essa variável. Compilando, nós temos o resultado aqui, ó, 0, 34, 13, enfim. Já para o caso da B, nós temos o pensamento análogo aqui do caso da A, que é a probabilidade do x ser menor do que 12 menos a probabilidade do x ser menor do que o 9. Só que o menor é igual. E na distribuição normal, assim como todas as outras distribuições contínuas, tanto faz se for menor quanto menor ou igual. Uma vez que a função de densidade num único ponto é igual a zero, porque numa distribuição contínua o que vale para nós é calcularmos a área de uma função. Então, para isso a gente precisa utilizar a estimativa por intervalos aqui. Nesse sentido, então, para nossa variável B, utilizamos norm.cdf. Para o caso de 12, lembrando que a média é 10 e o desvio é 2. Menos norm.cdf para 9, com média 10 e desvio 2. Print P.
Compilando, a gente tem o nosso resultado aqui, ó, 0,5328, enfim. Para o caso da C, nós temos o seguinte, a probabilidade de x ser maior do que 10. A distribuição normal, ela vê até o ponto 10, então ela normalmente quando a gente calcula ela vai até o ponto 10. Quando a gente quer calcular acima desse, maior do que um determinado valor, então a gente recorre ao complementar. No caso, 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 10. A gente coloca C igual a 1 menos, que a gente vai calcular o complementar, norm.cdf de 10, 10 e desvio 2. Print C. Aí nós temos 0,5 de resultado. E finalmente para o item D, a gente precisa pensar de duas formas. Como aqui nós vamos ter dois intervalos, então a gente vai separar ela em duas probabilidades. Então a primeira parte vai ser a probabilidade do x ser menor do que 8. Como são partes distintas, então a gente pode somar essas duas partes. Mas a probabilidade do x ser maior do que 11. Só que lembrando que x maior do que 11, a gente recorre para o complementar. Então, ao invés de ser x maior do que 11, vai ser 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 11. Então, aqui é o complementar do x maior do que 11. E aqui é o x menor do que 8, que é o que a gente quer calcular, de fato. Então, nesse caso, vamos chamar de D a nossa variável. Vou comentar aqui. Tá em norm.cdf para 8, média 10 e desvio 2, mas aí a gente pode pôr um parênteses só para a gente separar, 1 menos norm.cdf para o caso de 11, média 10 e desvio 2. Imprimir em tela o D e aí vamos rodar para ver o que acontece. Ó. 04671, que é o resultado que a gente estava em busca. Então, concluindo, a gente mostra então como que faz alguns exemplinhos utilizando algumas distribuições. Existem várias distribuições, cada uma com a sua aplicabilidade, e maiores informações encontra no site da biblioteca, na descrição, e também vai estar descrito como instalar o SciPy no Python, tá? Mas recomendo desde já, para quem está começando com programação, dá uma pesquisada em Python que vale a pena. É uma linguagem simples, é uma linguagem bem interessante de tá implementando, e tem muitas características bem peculiares e bem interessantes para se trabalhar com ela. Então, desde já, bons estudos, até a próxima e cuidem-se!